respeito das paisagens naturais do continente americano. Olha, nós vamos dividir essa aula em várias partes. Vamos à primeira parte. O continente americano está apresentado para você neste mapa mundi que eu coloquei. Observe que esse mapa mostra a posição exata do continente americano no globo terrestre. Veja que a América pega praticamente do Polo Norte até o Polo Sul do planeta. Isso nos dá condições importantes para tirar algumas lições aqui. Primeira questão é o seguinte: o fato dessa posição, que nós chamamos de posição latitudinal do continente americano, ser bastante extensa, faz com que esse continente tenha possibilidade de ter uma diversidade enorme de paisagens. Eu diria para você que o continente americano possui todas as paisagens que existem. Por exemplo, o continente americano possui desertos, o continente americano possui densas florestas equatoriais úmidas, o continente americano tem regiões geladas, né? Então, o continente americano apresenta uma diversidade de paisagem. Qual a explicação para isso? Ora, isso se deve ao fato de que praticamente o continente está inserido em todas as zonas climáticas da Terra. Você lembra as zonas climáticas da Terra, não é verdade? Zonas climáticas da Terra. Por exemplo, observe aí, entre o Trópico de Capricórnio, que inclusive passa no sul do Brasil, atravessa o sul do Brasil, e o Trópico de Câncer, lá no México e a América Central, nessa área está em destaque aí no nosso mapinha, na cor rosa, na cor roxo, né? Rosa, roxo, não sei. Mas você observa aí que essa é a região que nós chamamos de intertropical. E o que você aprendeu sobre a região intertropical? Que a região intertropical é uma área com temperaturas elevadas. Isso por quê? Porque está próxima à linha do Equador. Próxima à linha do Equador, a incidência dos raios solares é praticamente intensa durante o ano inteiro. Então, há um aumento de temperatura. Aí, se você pegar a zona temperada do norte, que vai do Trópico de Câncer até o Círculo Polar Ártico, que está aí na América do Norte, destacado com a cor amarela, e a zona temperada do sul, que é do Trópico de Capricórnio até o Círculo Polar Antártico, pegando, portanto, o sul do Brasil, o sul do território brasileiro, nós temos a zona chamada de zona temperada do sul e a zona temperada do norte. Vejam vocês que as zonas temperadas se caracterizam justamente por apresentar ao longo do ano as 4 estações bem definidas. Isso significa que a incidência dos raios solares, de certa forma, não é tão agressiva, mas também não é tão fraca, vamos dizer assim. Então os climas, as estações do ano ficam bem definidinhas, você sabe certinho, né, como que funciona cada estação do ano. E por fim as regiões polares, que são regiões geladas. Lógico que o continente americano, seu território fica quase todo, as regiões polares se destacam o Polo Norte, correto? Mas nós costumamos dividir o continente americano em América do Norte, Central e do Sul. Mas você já parou para observar que isso não é verdade? Se você olhar, o continente americano, ele é uma massa só, né? Então, por que a gente divide o continente americano em América do Norte, Central e do Sul? A primeira resposta que eu te dou é a seguinte: essa divisão leva em consideração a rosa dos ventos. Portanto, aquele gráfico chamado de rosa dos ventos é o primeiro motivo. Então você tem a porção norte do continente americano corresponde, né, ao ponto cardeal norte, obviamente. A América do Sul, se você construir uma rosa dos ventos sobre o continente americano, vai coincidir a América do Sul com o ponto cardeal sul. E a parte central, logicamente, América Central. Porém, há uma outra explicação. Na verdade, essa explicação não é tão visível assim. Porque apesar de, na superfície, o continente americano ser um só, uma massa de terra só, mas na verdade lá embaixo, nas profundezas, nós temos as placas tectônicas. É justamente as placas tectônicas que determinam essa divisão em América do Norte, Central e do Sul. Então vejam vocês aí, ó. A América do Norte, por exemplo, ela está
toda em cima da placa norte-americana. Olha só no mapa. A América Central, ela está em cima de duas placas pequenas, placas tectônicas pequenas, mas são duas, a América Central. A parte da América Central que fica sobre ilhas, que nós chamamos de América Central Insular, fica sobre a placa do Caribe, que é uma placa no fundo do Oceano Atlântico. Já a placa tectônica do Cocos é onde fica a parte istmica ou continental da América Central. Então, a América Central fica sobre a placa de Cocos, no fundo do Oceano Pacífico, e a placa do Caribe, no fundo do Oceano, grande parte no fundo do Oceano Atlântico. E para finalizar, a América do Sul fica toda ela sobre a placa sul-americana, não é verdade? Então, agora vamos ver como isso acontece no plano político, né? Então, você tem no plano político a América do Norte, nós temos os 3 países que formam a América do Norte: Estados Unidos, né, Canadá e México. Observe que o México pertence à América do Norte justamente porque está sobre a placa norte-americana. Tá? A América Central, por sua vez, você observa que ela tem a parte das ilhas, que fica sobre a placa do Caribe, né, onde você tem Cuba, Haiti, República Dominicana, São Domingos e assim por diante. E a parte continental ou istmica. O que é istmo? Istmo, pessoal, ó, é quando nós temos uma estreita faixa de terra que divide 2 mares ou 2 oceanos. Ela passa no meio. Observe que essa tripinha de terra é um istmo, né? Vamos dizer assim, onde tem esses países aí, a Guatemala, Honduras, Nicarágua, El Salvador, Panamá. Essa é a América Central istmica. E por fim, a América do Sul. Ora, o tamanho da América do Sul, a extensão, a massa de terras que forma a América do Sul e a diversidade de países. Aí você tem o Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e assim sucessivamente. Não é verdade? Mas olha só esse mapa que vai mostrar a estrutura geológica do continente americano e mostrar também a estrutura de relevo desse continente. Observe você que na América do Norte e na América do Sul, veja que é bem semelhante. Você tem terrenos mais elevados, portanto, com a tonalidade mais amarelada, avermelhada, até a tonalidade escura, não é verdade? Essas áreas correspondem a cadeias de montanhas. Veja que interessante, olha lá na América do Norte. Na América do Norte, você tem, nos Estados Unidos e no Canadá, você tem um conjunto de serras chamada de montanhas rochosas, ou as rochosas, como costumam dizer também. Isso na porção oeste. Quando você chega ali na altura do México, né, quando você já está finalizando a placa tectônica da América do Norte, você tem a Sierra Madre Oriental e a Sierra Madre Ocidental, que fica no território mexicano. Também é uma cadeia de serras, né, e montanhas. Veja que essa região dos Estados Unidos e do México, né, e do Canadá também é suscetível à ocorrência de terremotos e vulcões com menor intensidade, mas acontece bastante terremotos e vulcões na região oeste, tanto dos Estados Unidos quanto do Canadá e no Planalto Mexicano. Pois bem, se você olhar a América do Sul, também na porção oeste nós temos, na placa tectônica sul-americana, né, nós temos aí a maior cadeia de montanhas da atualidade, né, que é a Cordilheira dos Andes. É uma região de instabilidade geológica, com grande ocorrência de vulcões, montanhas e terremotos, que assola os países da América do Sul nessa região. Pois bem, à medida que você vai para leste, você observa que o terreno a topografia vai diminuindo, então as rochas vão ficando mais antigas, mais aplainadas. Aí tem essas tonalidades amareladas, tanto na América do Norte quanto na América do Sul. Essas localidades são as áreas de planaltos. E aí você tem os grandes rios, seja na América do Norte, né, seja na América do Sul, você tem os rios e próximo aos rios essa tonalidade esverdeada, mas a cor verde, correspondendo às planícies e depressões que existem no continente americano. E aí, se você continua na América do Norte, por exemplo,
você vai ter os Montes Apalaches, e no caso do Brasil, da América do Sul, você tem dois planaltos importantes. O Planalto Brasileiro, que é o maior, né? E aí você tem o Planalto das Guianas ao norte da América do Sul. Então vamos observar aqui nesse slide mais uma vez uma situação interessante. Olha no canto esquerdo do slide, você vai observar que eu fiz um trajeto da letra A até a letra B. Vamos imaginar que você fizesse esse trajeto lá na América do Norte, saindo do ponto A até o ponto B. Isso você, na segunda figurinha, acompanhando a seta, você estaria na placa tectônica. Olha só, essa linha mais esbranquiçada aí, ó, ela está delimitando no fundo do Oceano Atlântico, na borda do Pacífico, do Oceano Pacífico, você vê ali a América do Norte. Então essa é a placa norte-americana. E aí, se nós fôssemos fazer um perfil do trajeto que a gente iria passar, saindo do ponto A até o ponto B, nós temos o perfil topográfico da América do Norte. Então nós teríamos as rochosas, né, a Serra Nevada, depois as montanhas rochosas, os planaltos, a planície do rio Mississippi, do rio Missouri e os montes Apalaches, e chegaríamos ao Oceano Atlântico. Igualmente, se a gente fizer, olha esse outro mapa que eu elaborei aí para vocês, ó. Colocamos o seguinte: se fizermos o trajeto na América do Sul agora, da letra A até a letra B, nós vamos estar caminhando sobre a placa sul-americana. Só que a placa sul-americana, olha aí na segunda figura, né? Você, entre as duas setas aí, você observa que a placa sul-americana, ela choca com uma placa no fundo do Oceano Pacífico, que é a chamada placa de Nazca. Esse choque vai proporcionar, né, o surgimento da grande cadeia de montanhas Cordilheira dos Andes, que também é responsável aí nessa região, esse choque dessas duas placas, sul-americana com a placa de Nazca, né, é responsável também pelo surgimento de vulcões e terremotos nessa região da América do Sul. Então nós teríamos esse perfil apresentado aí, topográfico da América do Sul. O que eu quero mostrar para você? Olha agora nesse outro slide. Eu quero mostrar para você justamente isso. Veja que interessante. Do lado esquerdo, você tem a topografia da América do Norte. A parte mais escura corresponde às montanhas, certo? Está na parte oeste. O mapa da direita mostra a topografia da América do Sul. Veja que do lado esquerdo, da porção oeste, né, você tem também cadeias de montanha. No caso, não é a Serra Nevada e as Rochosas, mas a Cordilheira dos Andes, que é bem maior do que aquela da América do Norte, tá? Diga-se de passagem. Então, veja a similaridade. O que significa isso? É muito parecido. O perfil topográfico da América do Norte com a América do Sul é parecido, porque na porção oeste, cadeias de montanhas. Depois, você observa na topografia da América do Norte, observa aí, ó. Você está observando que tem a tonalidade meio amarelada, que isso significa planaltos, né? A mesma coisa você observa na topografia da América do Sul. E aí você tem planícies e depois finaliza com planaltos também. Então, pessoal, existe uma similaridade topográfica entre a América do Norte e a América do Sul, né? Faz com que o relevo seja muito parecido. Um abraço a todos e até a próxima.